Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre reação a estresse grave e transtornos de ajustamento, ok? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre e vamos ver se eu consigo dar alguns exemplos práticos em relação aos quadros mais típicos dessa tipificação do CID-10, tá bom? Bom dia a todos aí, Silva Ribeiro, Fábio, Dr. João, Patrícia, Henrica, Cláudia, Gene Furtado, Rosânia, doutora Maria Gabriela, minha esposa, saudades, Aline Cerqueira. Então vamos lá. Gouveia entrou. Então vamos lá. O que eu pensei em falar hoje? Eu pensei em falar justamente sobre reação a estresse grave e transtornos de ajustamento. Por quê? Porque muitas pessoas procuram a gente no consultório e às vezes não sabem muito bem por que estão ali ou simplesmente não conseguem entender porque não estão conseguindo reagir a alguma coisa que aconteceu em sua vida, algumas coisas que estão se passando e simplesmente não conseguem dar conta. E na verdade nós temos que lembrar que para alguns estressores nós temos que entender que é também normal a gente demorar a se adaptar àquilo, a gente não conseguir responder de forma satisfatória, principalmente no começo. Seja bem-vindo aí, Gustavo, Becacice, neném linda, viu? Parabéns. Bom, o que acontece? Tá aí, vou usar o exemplo do Gustavo. Tá com o neném recém-nascido tal, e simplesmente houve uma mudança dentro de casa. Ele, a partir de agora, ele não consegue dormir direito porque a neném chora, simplesmente ele abaixa um pouco a produção do seu trabalho. E isto é algo de doença? Isso é uma doença? Não, isso não é uma doença. Isso é uma contrastação óbvia. Existe um estressor saudável, ok? Que é a chegada de um filho, que é a chegada de um outro ente dentro dessa família. Ele precisa ajudar a esposa, ele precisa cuidar do filho e simplesmente ele passa a estar mais estressado, ele passa a não conseguir dar conta da mesma forma que ele dava anteriormente. Você está doente? Não está. Você não está doente. Isso é ser pai, ok? Bem-vindo ao clube. Tudo bem. Mas existem aqueles estressores que a gente não consegue muito entender. Às vezes a gente fica pensando no porquê e enfim, por aí vai, né? Ontem eu vi uma notícia no Fantástico de um rapaz, de um caminhoneiro que atropelou um casal na moto e saiu arrastando, a moça acabou indo a óbito e o rapaz ficou mais de 25 km tentando fazer com que o caminhão parasse para poder sair. Pois bem, vou usar esse caso. Seria muito imaginar que este motociclista ele ficasse atônito, completamente angustiado, ansioso, que sabe até em choque. Será que poderia ser demais pensar que poderia ter uma amnésia em relação ao ocorrido? Bom dia, Albertinho, bom dia, Tiagão, bem-vindos aí. Não é demais, porque nós sabemos que na reação aguda ao estresse, o sujeito ele pode sim manifestar sinais e sintomas típicos de algumas doenças, por exemplo, ansiedade. Ele pode vivenciar um comportamento de luta e fuga. Ele pode sim ter uma hiperexcitação noradrenérgica e simplesmente ter palpitação, ter insônia, ter inquietação, ter taquicardia, sudorese e por aí vai. Essa reação aguda ao estresse é extremamente normal em pessoas que acabam vivenciando processos muito fortes, muito agudos, muito traumatizantes, né? Nós podemos
entender que este processo, essa reação aguda, ela é imediata ao ato sofrido ou acontece horas depois, né? E tem a duração em média de algumas horas, mas pode chegar também a 2 a 3 dias, sem menor problema. E isto vai ser considerado uma doença, uma reação aguda ao estresse? Sim, será sim considerado. Só que ela tende a passar. Ela tende a passar. É algo que nós temos na tipificação para justamente conseguir satisfazer a uma demanda que às vezes é necessária. Por exemplo, o sujeito ele sofreu um assalto, ele tem já uma personalidade um pouco neurótica, ele está atônito, parou, e ele precisa trabalhar. A gente pega, fala que é reação aguda ao estresse e simplesmente dá o atestado para ele poder levar ao seu empregador. Justo? Justo. Não temos problema com isso, ok? Só que existem algumas pessoas e existem algumas situações que são maiores. Minha boca está seca, só um minutinho. Existem algumas situações que são maiores. Vamos trazer aqui a barragem lá de Brumadinho e todas as consequências, perdão, todas as consequências que trouxeram lá para Mariana, enfim, para as famílias todas que perderam suas casas e por aí vai. É capaz que algumas pessoas, às vezes, quando sonham, ou então quando cai quando alguém vai mexer uma caçamba, um caminhão de caçamba, faz aquele barulhão, será que aqueles moradores que estavam lá, eles podem vir a lembrar do dia da queda da barragem, das suas casas indo embora, tal, e podem vir a, naquele momento, que não é mais o momento da queda da barragem, sofrer como estivesse acontecendo naquele momento? Essa pessoa que tem essa vivência, que tem essas sensações, que geralmente mais ou menos entre 6 meses, né, começa a vivenciar esse desprazer, essa ruminação, né, e lembrança, e desencadeando toda a resposta autonômica em relação ao trauma, essa pessoa a gente pode dizer então que ela desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é isso. Ah, mas tudo bem, você deu o exemplo de Brumadinho, pode ser outra coisa? Claro que pode ser outra coisa. Pode ser um combate, pode ser o soldado de guerra, pode ser um crime violento, pode ser vivenciando um acidente, pode ser assistindo uma morte violenta, pode ser um estupro, pode ser um assalto ao banco e você estava lá e pode ser. A questão é, nem todas as pessoas vão responder da mesma forma. Nem todas. Então eu, Dr. Felipe Aragão, já fui assaltado uma vez. Meteram logo um 38 na minha cabeça, levaram meu óculos e tal, e eu fui trabalhar. Talvez uma pessoa, outra, que não eu, tivesse sofrido o mesmo assalto e paralisasse, ficasse depressiva, ou passasse a manifestar sintomas depressivos, ou ansiosos. E simplesmente nós temos que entender que existe uma diferença entre as pessoas. Talvez a personalidade daquela pessoa, ela seja uma personalidade muito mais neurótica, ela seja uma pessoa com um processo ruminativo muito maior, e ela sofra muito mais com alguns estressores fatídicos. Ou alguém aqui, que está aqui dentro aqui, vai falar, eu não tenho condições, eu sou proibido, ou simplesmente, para mim é impossível sofrer um acidente de carro.
Olha só, se você sai de casa, pode sofrer um acidente de carro. Ou você bate com um carro, ou um carro bate no seu carro, ou você é atropelado, ou você atropela e por aí vai. Um cachorro pode entrar na sua frente. Ouve. O que eu estou querendo dizer é, as pessoas são diferentes, elas vão agir de formas diferentes. Agora, nós temos que lembrar que eu preciso dizer sobre esse tempo. Eu preciso que essas manifestações elas surjam pelo menos até 6 meses após o evento traumático. A partir do momento que eu tenho esse evento traumático, eu consigo justificar, existe algo na vivência dessa pessoa, na história dessa pessoa, que faz com que ela reaja dessa forma. Nós temos aí o transtorno de estresse pós-traumático. Combinado? O transtorno de estresse pós-traumático é comum? Sim, é até comum. É até comum, sim. Eu tenho uma paciente do Rio de Janeiro, enfim, que ela estava numa van, e ela saltou num ponto e uns 2 pontos mais para frente, uma carreta acertou essa van que ela estava. E nessa van que ela estava, que ela não estava mais, ela tinha nada mais nada menos do que a filha mais velha dela, que tinha por volta na época, acho que de uns 25 anos, estava noiva, ia casar e tal. A menina veio a falecer. Esta minha paciente, ela tem um trauma absurdo de entrar em van. O que é prejudicial. Por quê? Porque onde ela mora só passa van, não passa ônibus. Ela tem uma dificuldade. Não é só dificuldade. Ela anda para pegar o ônibus, mas ela não entra na van. Isso é transtorno de estresse pós-traumático. Porque se ela entra dentro da van, ela paralisa. Taquicardia, e enfim, sintomas de pânico e por aí vai. Começa a vivenciar todos os sintomas autonômicos desconfortáveis. Ok? Esse é um exemplo de transtorno de estresse pós-traumático. Ok? Bom, mas nós temos também aqui, dentro dessa classificação, nós temos transtorno de ajustamento, né? É muito comum em pessoas sem casa. Sem casa, ou sem pátria, ou sem... Aí vou ter que usar o pessoal de Brumadinho novamente. Eles têm para onde voltar, eles não têm para onde voltar, né? Eles estão esperando as casas que a associação está fazendo, tal, mas enfim, tem toda uma burocracia, tem todo uma questão diferente. Mas o que a gente inclui aqui no transtorno de ajustamento são pessoas que acabam passando por separações, passando por mudanças, né, muito bruscas, sem necessariamente ter uma questão violenta, ok? A gente vê também numa situação de migração ou imigração, né? Pessoas que mudam de estados, vão para estados distintos ou então vão para países diferentes, com línguas diferentes, tendo que construir novos laços sociais e por aí vai. E aí, um pouco mais distante da nossa prática, mas ainda vivida um pouquinho por mim na residência, principalmente quando eu estava no SUS, das pessoas que tinham status de refugiado, né? As pessoas que procuram refúgio no Brasil, né, refúgio político, enfim, qualquer refúgio, eles acabam por também podendo desenvolver esse transtorno de ajustamento. É um país um país que teve que abandonar o seu país de origem, seu país natal, para construir um novo sonho, uma nova ideia de vida. Isso também nós precisamos lembrar sobre esses transtornos, né, de estresse que fazem parte da nossa classificação internacional de doenças. É um assunto grande, extenso,
Eu não sei até mesmo se as pessoas têm tanta familiaridade com estas situações, né? Se as pessoas sabiam que existia, por exemplo, essas classificações de estresse, né? E simplesmente, né, nós podemos ajudar sempre. Psicoterapia se faz como peça fundamental para o tratamento, com certeza. Mas em alguns casos, para algumas pessoas que revivenciam ou simplesmente têm uma dificuldade absurda de se ajustar, sim, nós precisamos fazer uso das ferramentas medicamentosas, ok? Isso eu acho que é uma das coisas que nós temos que lembrar. O medicamento aqui, ele vem como uma ferramenta de auxílio. O reajuste, a forma de pensar se faz assim como carro primeiro para poder essas doenças se extinguirem e você passar a viver de forma feliz e saudável. Combinado? Foi um prazer inenarrável, como sempre. Muito bom estar aqui com vocês. Já abriram a porta, já pediram para eu começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar aqui. Desejo a vocês uma excelente semana, tudo de bom, se cuidem, o Covid tá aí, gente, o Covid tá aí, por favor, se cuidem mesmo. Inclusive teremos hoje uma reunião sobre como ficará as nossas licenças aqui na Casa Professor Agão, porque o processo de ressocialização do paciente psiquiátrico a gente faz aqui, né? Isso aqui não é um manicômio, a gente traz o paciente para se ressocializar, ir para casa, ficar com a família e por aí vai. Agora, uma vez que nós temos o Covid, isso fica prejudicado. Talvez nós teremos que voltar a fazer as consultas ou as consultas com os familiares de forma remota, por telemedicina. Não é a mesma coisa, mas nós temos que também nos adaptar à realidade do dia de hoje, ok? Desejo a todos um forte abraço, uma excelente semana, tudo de bom, grande beijo a todos, tchau, tchau!